Bom, nosso entrevistado é Felipe Nunes, cientista político da UFMG e diretor da Quest Pesquisa. Felipe, você fez uma pesquisa aí sobre o movimento das redes sociais depois das manifestações do Bolsonaro. Quais as conclusões? Nassif, a gente vem acompanhando a popularidade digital de personalidades políticas, né? No Brasil inteiro. Hoje a gente monitora 600 nomes no Brasil todo. E, obviamente, uma das perguntas mais importantes desde as manifestações do dia 15 é a reação da base, principalmente bolsonarista, diante da reação que o presidente teve. E o que a gente encontrou foi que o Bolsonaro perdeu pela segunda, foi o segundo grande episódio em que isso aconteceu nas suas redes sociais. Ele perdeu 32% em valência, que é um atributo de quanto as pessoas falam bem, né, ou falam mal de você nas redes sociais, desde o domingo. Isso impactou e fez com que o IPD, o índice de popularidade digital dele, caísse 5%. O Bolsonaro é o líder, né, de todas as lideranças políticas que a gente acompanha no Brasil. Desde janeiro de 2019, ele é o político com melhor popularidade, é a pessoa que mais impacta nas redes no Brasil todo. Mas nesse episódio ele parece que errou, segundo esse levantamento que a gente fez. Felipe, como é que você separa os robôs aí do leitor, do zumbi comum aí, seguidor do Bolsonaro? Nassif, a gente usa duas abordagens. A primeira é manter todos os robôs, assumindo como pressuposto que todo mundo, em tese, teria robô e os robôs ajudam e atrapalham mais ou menos na mesma proporção. Então, uma abordagem é calcular com todo mundo, né? A segunda é que a gente utiliza um princípio estatístico conhecido, né, de quem trabalha com dados, que é parametrizar a atitude das pessoas nas redes, usando uma distribuição normal, uma curva normal, e calcular a média de atividade das pessoas nas redes sociais. Então, por exemplo, a gente calcula a média de número de likes que um determinado perfil faz num período de 6 meses. Todo perfil que tiver um comportamento, 2 desvios padrões acima dessa média calculada para toda a amostra que a gente trabalha, a gente considera como suspeito e, portanto, a gente também faz esse levantamento excluindo esse comportamento mais atípico, vamos dizer assim, a partir de uma média estatística. Então, é assim que a gente lida com esses dois componentes. Mas eu, Nassif, costumo dizer que os robôs eles têm um papel fundamental em impulsionar, né, topics. Eles são muito bons para dar empurrões iniciais em relação a temas, mas eles são muito ruins para manter aquele tema vivo. Se o tema de fato não tiver uma relevância orgânica, ele cai e os robôs não são suficientes para manter isso. Só entender uma coisa, como vítima de robôs também. Sempre entram perfis lá que me fazem um ataque pertinente, quer dizer, em relação ao tema que eu estou vendo. Daí eu vejo, o perfil tem 5, 6 seguidores. São humanos que são contratados para atuar ou como é que funciona isso? Ou tem uma inteligência artificial? Nassif, existem vários tipos de robôs. Os dois mais comuns, um é montar um exército de pessoas, né? A gente costuma brincar, o exército de estagiários que são responsáveis por criar perfis falsos. Então, cada estagiário tem 10, 15 perfis falsos que são montados de maneira, né, muito manual e artificial, orgânica mesmo. Você vai criando o nome, pegando fotos, geralmente de pessoas muito distantes, né, no caso do Brasil, gente da Rússia, da Croácia e tal. E aí você vai alimentando essa sua rede com alguns contatos, você vai puxando pessoas para aquilo parecer real. Essa é uma estratégia, mas essa é uma estratégia muito cara, né? Você imagina você manter um volume de pessoas grande, né, para fazer esse trabalho. Então, isso cada vez mais tem sido abandonado porque, principalmente no que diz respeito ao Twitter e ao Facebook, é possível hoje emular um comportamento humano por meio de tecnologia de aprendizado de máquina, inteligência artificial, em que você cria esses bots com perfis falsos, numa estratégia parecida a essa, né, que eu acabei de citar, manual mesmo, mas você faz a ativação desses robôs de maneira automatizada, né? Então, os robôs são treinados
por meio de programação. Isso aí qualquer menino que mexe com Python hoje em dia dá conta de fazer isso. Ele programa uma atividade para que aquele robô vá criticando com a mesma frase ou dando like em posts com hashtags específicas. E isso é o que tem gerado, digamos, uma certa comoção digital, porque esses robôs são baratos de serem produzidos. Até para dar um paralelo aí para os nossos ouvintes aí, é só pegar o Gmail, aquelas respostas automatizadas do Gmail que são impressionantes. Exato, hoje você tem o que a gente chama na computação de topic modeling, né, em que o computador consegue identificar que tipo de tópico você está falando, que tipo de tema você está tratando, e ele já te dá, a partir de aprendizado de máquina, ou seja, ele vai aprendendo numa amostra de assuntos e ele reproduz aquele comportamento num outro caso. Então, a gente usa digamos, o Gmail usa para o nosso bem, né? Mas tem gente que usa para o mal. Felipe, só para entender direito a pontuação que você dá, você falou em queda de 5%, mas se fosse pegar em termos absolutos aí, como que você compõe e qual que é hoje o percentual dele absoluto? Então, o IPD ele é um índice que também usa inteligência artificial. A gente coleta na CIF, para você ter uma ideia, 40 variáveis de Twitter, Instagram e Facebook. Essas 40 variáveis são divididas em 5 dimensões. A dimensão da presença digital, né, se a personalidade política está ou não presente nas redes. A dimensão da mobilização, está relacionada à ideia de quanto que você consegue fazer com que as pessoas mobilizem em torno dos temas que você produz. A dimensão de engajamento, né, para saber quanto que as pessoas respondem àquilo que você provoca. A dimensão de fama, que tem a ver com a ideia de, né, qual que é o tamanho do público que você consegue alcançar. Então, presença, fama, engajamento, mobilização. E a última delas, que é a mais sensível, que é a valência. A valência, a gente calcula o número de posts, o número de comentários positivos sobre comentários negativos em relação àquela pessoa nas redes sociais. E isso dá para a gente, Nassif, um indicador de se estão falando bem ou estão falando mal de você. Engajamento, fama, mobilização e valência, além da presença digital, são os indicadores que a gente trabalha na internet. E aí, Nassif, a gente, utilizando um algoritmo de inteligência artificial, a gente pondera a relevância de cada uma dessas 40 variáveis sobre o desempenho digital desses políticos, das marcas, né, de quem a gente está calculando. E a gente vem fazendo esse indicador desde janeiro de 2019. Para que você tenha uma ideia da relevância do que a gente está falando em relação a esse domingo, o presidente Jair Bolsonaro é a grande sensação das redes sociais, né? É o político com maior popularidade digital, segundo o nosso monitoramento. Ele ficou em segundo lugar no índice de lideranças políticas nacionais apenas em dezembro do ano passado. Perdeu aí para o Luciano Huck, do ponto de vista de impacto, de popularidade nas redes. Então, ele, de fato, é um fenômeno. Mas há 2 eventos muito interessantes ao longo dessa série histórica que a gente compara, Nassif, que marcam uma queda na popularidade digital do presidente. O primeiro evento foi a indicação do seu filho para a embaixada americana, lá em julho do ano passado. Naquele momento, a gente observou uma queda significativa do IPD do Bolsonaro naquele momento. O IPD varia de 0 a 100, tá, Nassif? O IPD do Bolsonaro naquele momento, em junho de 2019, era 87,53 e passou em julho, portanto, no mês seguinte, quando esse evento apareceu, para 70,26. Ele perdeu 17 pontos, o que é a queda mais significativa de um mês para o outro, no que a gente tem acompanhado. Neste momento, a gente também está observando uma queda significativa. O IPD geralmente é publicado uma vez por mês, mas por conta da relevância das manifestações, a gente resolveu fazer um IPD especial quinzenal que mostrasse o efeito pós-manifestações, né? A gente começou a receber várias demandas em relação a isso e resolvemos então fazer o cálculo. O IPD do Bolsonaro, que estava em 80,19... Ele recuperou, então? Perdão?
depois do caso do filho, ele teve uma recuperação. Depois, 2 meses depois, ele se recupera, né? Lá em setembro, ele já volta a ter 88, né? Ou seja, ele volta a ter relevância. O episódio em relação ao filho, de fato, é pontual, né? E agora, Nassif, ele começa o ano de 2020 com um IPD de 84,34, cai para 80,19 em fevereiro, com a divulgação dos resultados econômicos no mês anterior, né, em relação ao ano passado. E nesses primeiros 15 dias de março, ele já cai, como eu estava dizendo, 32% no quesito valência, o que produz uma redução até o momento de 5%. De novo, eu não estou aqui me referindo a pontos percentuais, tá, Nassif? Eu estou me referindo a percentagem, né? Então, o que faz com que ele caia aí para 75,19, que é o dado que a gente está publicando hoje. E o mais interessante é que a base de dados que a gente está utilizando para fazer essa análise é uma base de dados, como eu disse, que incorpora toda a rede social, Instagram, Facebook e Twitter, no que diz respeito ao presidente, tá? Essa queda não está representada apenas em 1 ou 2 segmentos. Ela diz respeito a como que as pessoas estão vendo e comentando o nome Bolsonaro nesse momento. Então, eu acho que é uma queda significativa. Pode ser que até o final do mês a gente tenha aí uma queda ainda mais acentuada. À medida que começarem a aparecer as estatísticas de morte, aí, se começar a ver... Nós publicamos agora um áudio de um dono aqui de um plano de saúde assustador. Então, à medida que, digamos, em Brasília, nesses locais onde teve eventos, comece a pipocar esses casos aí, não tem como não imputar ele, né? Isso aí também. A gente também está estudando, Nassif, nesse momento, que tipo de hashtag, que tipo de temas estão sendo comentados nas redes em relação a esse tema. E é impressionante como a palavra irresponsável se transformou na palavra mais importante das redes sociais nesse momento. Então, acho que o entorno do presidente deve estar preocupado, porque, de novo, o presidente Bolsonaro baseia sua estratégia de comunicação muito na sua base política, né? Como se ele governasse na comunicação especificamente para os 30% de eleitores que continuam avaliando seu governo como ótimo ou bom. E uma divisão na sua base pode significar uma redução na credibilidade e de força do presidente importante. Acho que é por isso que eles devem estar de olho nesses dados. Felipe, aquela convocação para 31 de março na frente dos quartéis, que ele acabou, para atacar uma jornalista do Estado, ele acabou multiplicando aquela imagem lá. Dá para perceber como que ela transita aí nos meios bolsonaristas? A gente ainda não está monitorando esse caso. A gente começou a criar o que a gente chama aqui de um monitoramento de virais. A gente tem feito um negócio bem interessante, Nassif, que a gente está acompanhando 2.000 grupos de WhatsApp de bolsonaristas no Brasil inteiro. A gente faz esse monitoramento no WhatsApp, o que é uma novidade aí. E vamos agora, depois que a gente finalizou esse estudo, que a gente vai começar a olhar para o 31 de março. Então, infelizmente, ainda não tem informações sobre isso, mas acredito que será, de novo, um dos temas que vai pautar a nossa análise daqui para frente. Felipe, obrigado aí, um abraço, sucesso aí nos seus trabalhos. Obrigado, Nassif, prazer falar com você aí, com a turma do GGN. Grande abraço.